Se eu vejo e me incomoda, é porque está em mim. Olá, Fênix, como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe. Eu sou gente. Gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da primeira letra S, do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. S de sono e ciclo circadiano de qualidade. Nós estamos no ciclo de treinar e observar em dar apenas o próximo passo possível, tirar o olho da linha de chegada, do topo da montanha e nos concentrarmos apenas no próximo passo possível. Nos capítulos anteriores nós vimos as pedras fundamentais dessa área, que sono e ciclo circadiano são um conjunto de hábitos e rotinas que você faz no seu dia e na sua noite. O que você faz no seu ciclo circadiano cerca de um dia influencia na sua noite de sono e vice-versa. A noite que você tem de sono ou falta dele influencia no seu dia. Portanto, é primordial cuidar dos ciclos, dos conjuntos de hábitos que se fazem diurnos e noturnos. Mas quanto tempo mesmo que a gente precisa desse sono? Depende. É sobre se observar, olhar para a sua roda. O que a sua roda tem te dito a respeito do seu sono e do seu ciclo circadiano? Está lá. O que você tem escrito? Que cor que tem sido? Quais são os padrões? Existem dias específicos que se repetem? Uma cor? Ou então se repete em determinado ciclo lunar, que você percebe em lua tal, isso está sempre acontecendo, ou no final de semana, ou segunda-feira sempre tem um grande rebote. Observe, veja a roda, o que ela tem te dito. Ela diz tudo isso. E diz também como você está se sentindo, todos os desconfortos, porque sim, nós estamos em um novo ciclo de vida, reaprendendo um monte de coisa. Mais o desconforto desse processo de transformação, mais o cansaço que vira e mexe nós sentimos, mais um luto de tudo que deveria ter sido naquele determinado momento lá atrás e não foi, mais desafios e mais a leveza que vai vindo aos poucos e a gente tem a expectativa equivocada de que vem mais rápido. Eu estou fazendo tudo certinho, então eu tento ficar barganhando com o universo, mas não é assim. E tudo isso faz parte do processo. Inspira, expira e dê o próximo passo possível. Porque ser fênix é superar, é transpor, é transformar. E isso é uma escolha deliberada, intencional e diária. Vimos também a pedra fundamental da teoria 80-20. Faça primeiro as ações que trazem os melhores resultados. O 20% de ação que traz 80% do resultado. E essas ações, esses 20%, geralmente não são as ações mais fáceis e não necessariamente as mais prazerosas, mas fazemos pelo resultado, porque vida leve é uma questão de conhecimento e treino. Se concentre em observar os resultados e repetir os resultados. E repetir as ações que trazem os melhores resultados. É sobre a repetição, não sobre a perfeição. Fazemos pelo resultado. Qual resultado? A vida leve. Porque essa vida leve ela está no balanceamento. O balanceamento é a justa medida, é o caminho do meio. É fugir dos extremos que são viciosos e ficar ali, ó, na justa medida no caminho do meio. Mantendo essa postura fênix na rotina. É sobre ser, não ter mais nada, inclusive conhecimento. É sobre treinar ser você. E esse ser você é um lugar onde você sente leveza e conforto. E aí, dificuldade apesar do esforço, da dedicação? Há uma criança ferida nessas situações difíceis e desconfortáveis. Estou falando da sua criança interior. Precisa observar e ver o que está acontecendo,
Porque essa criança interior, sua e de todo mundo, só quer fazer o que quer fazer e quer pelo prazer imediato. Mas o adulto, ele faz o que precisa ser feito. Resultados adultos são conquistados por pessoas maduras. Eu sempre faço analogia com a bicicleta. Quando está desgovernado, quando está mais difícil, tem que fazer mais esforço, é porque a criança está com a mão no guidão dessa bicicleta e balançando para lá e para cá. É preciso colocar essa criança na cadeirinha dela, bem segura, bem protegida, e o adulto, a pessoa madura que está pedalando e colocando as mãos no guidão. Porque vimos no áudio anterior, esse vício no controle é justamente essa criança querendo garantir que não vai ressentir as dores. Esse vício no controle faz parte da dependência emocional e isso causa ressaca na alma. E essa ressaca na alma é consequência do acúmulo de emoções negativas, o acúmulo de emoções viciosas. Falamos no áudio anterior dessa área, juntando mais um tijolinho. Falamos sobre o 10º passo, sobre o vigiai e orai. É sobre essa constância, essa atenção, como está se sentindo. É manter a autoanálise como um hábito constante. Bora aprofundar? Se eu vejo e me incomoda, é porque está em mim. Eu já falei em alguns momentos que eu faço musiquinhas ou faço mantras para eu ficar repetindo para mim mesma. Eu falo em voz alta, ou canto, ou repito mentalmente. E esse é uma das expressões que eu repito para mim mesma. Se eu vejo e me incomoda, é porque está em mim. Para eu ficar me relembrando que se me incomodou, não é no outro, não é eu querer controlar o outro, querer controlar a situação que vai resolver, muito pelo contrário, é eu procurar em mim, por que incomodou em mim e como é que eu posso responder. E como eu posso responder, não, desculpa, como eu posso resolver, porque a gente está falando sobre resolução, sobre vida leve. E bora dar um passinho nisso do porquê que está me incomodando, como é que eu faço. Segue o mapa da transformação. Foi o desenho que eu fiz e compartilhei com você, Fênix. O desenho que representa os 12 passos da transformação, os ciclos, as camadas e as virtudes norteadoras desses 12 passos. A próxima camada, ela divide os 12 passos em 4. Assim como temos 4 fases da lua, 4 estações do ano, não é coincidência. Não é. A natureza tem essa constância, esse metrônomo, para nos lembrarmos de ciclar, de observar, de só sentir, de ser. São 4 R's e o 5º, que é o repete. Quais são os 4 R's? Reconhecer o desconforto e as resistências, ou o platô. O segundo R, refletir, pensar a respeito. Da onde vem isso? Por que vem isso? O terceiro, reparar, consertar. O quarto, redirecionar. A bicicleta estava indo para um lado errado, um lado equivocado. Eu simplesmente redireciono o guidão e volto para o curso certo. Eu olho para o meu mapa e volto para o curso certo. E então o 5º passo é repete, porque esse ciclo ele é constante. Ontem eu falei sobre esse primeiro passo de reconhecer e ele está englobando os 3 primeiros passos. Hoje nós vamos para esse segundo R, que é o refletir. Ele fala do 4º passo, autoanálise, o 5º passo, confissão das falhas e o 6º passo, submissão à transformação. Vamos lá? Olhar a imagem, e para quem não consegue olhar a imagem, eu vou especificar essa área. Dentro é um quarto de um círculo. Dentro desse um quarto, onde está o refletir, esse segundo R, está a autoanálise. A autoanálise, ela serve tanto para eu observar o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, ou então como eu estou me sentindo quando
X situação acontece agora ou quando X situação aconteceu. Cada vez que nós passamos por esse lugar novamente, vão ser cada vez mais ações que estão no hoje. Mas as primeiras vezes que nós passamos, essas ações, elas estão lá no passado. Primeiro ações que foram feitas conosco e depois ações que nós fizemos e não nos arrependemos. E então nós passamos para o quinto passo, que é a confissão das falhas. Primeiramente, é nós observarmos quais são as falhas que nós sentimos que foram feitas conosco. Muitas vezes os adultos que nos criaram, eles não tinham a intenção de nos infligir mal, mas de qualquer forma isso nos afetou negativamente. Então precisamos observar e confessar, não é aquelas pessoas confessarem os erros, é nós confessarmos que houve esse erro, que houve essa dor, que houve esse dano, que houve esse trauma, essa traumatização. E então nós vamos para o sexto passo, que é a submissão à transformação. Nós colocamos isso no poder superior novamente e nos submetemos, nos colocamos à disposição para que seja transformado, primeiro dentro. Esse passo, ele é completamente interno, é uma reflexão interna, é uma introspecção. Todo esse processo serve para os 12 passos e principalmente para a vida. Esse mapa é de transformação de vida. Aqui é sobre esse treino, é uma próxima camada da atenção plena. É esse treino da consciência, perceber que eu não sou um corpo, eu não sou só meus pensamentos, eu não sou só minhas emoções, eu sou uma consciência, eu sou um ser que engloba tudo isso. E aqui se adquire com mindfulness, com o treino da atenção plena. É sobre agora colocar no dia a dia essa observância do estado interno, no dia a dia, momento a momento. E isso é treino. Sim, é desafiador no começo, mas é uma simples questão de treino. E simples não quer dizer que é fácil, mas que é simples. Existe um mapa, existem ferramentas. É sobre ter essa atenção no estado interno, verificar se está se sentindo ranço, peso, é ressaca emocional. E ressaca emocional é consequência do acúmulo de emoções e rotinas viciosas. Relembrando, vício em controle gera dor e ressentimentos que gera esses desconfortos. Seja qual for a causa, algo em nós atraiu. Se eu vejo e me incomoda, é porque está em mim. Como é que eu posso fazer para resolver? O objetivo de todo esse processo, mas Suzana, é tão difícil, é tanta coisa. Ai, tá. Inspira, expira e se lembra o porquê que você está fazendo isso. Por que você acha que você continua aqui ouvindo, continua interessada? Alguma coisa te toca? Alguma coisa reverbera em você? Provavelmente sim, porque a grande busca do ser humano é ter autodomínio, é sobre ter a vida leve. A vida leve é ter autodomínio, é o que você faz apesar do que acontece com você e apesar do que aconteceu com você. E ir bem pé no chão para conseguir resultados. Pé no chão agora é sobre rotina saudável, rotina diurna e noturna. Como é que você tem estado? Você tem tido conexão com o que é natural? Tem tido sono que realmente é reparador? Cuide e proteja dessa sua rotina diurna e noturna. É sobre essa autoobservação, um contínuo das virtudes. Faça uma decisão de fazer dar certo e pague o preço. É sobre fazer o certo e fazer o que precisa ser feito. Contudo, na justa medida, no balanceamento.
E justa medida na justa medida. Você não vai ficar 100% do tempo perfeita, certinha. Você vai errar. Você vai escorregar. Você vai se irritar até você chegar nesse estado mais elevado. Isso vai acontecer. A diferença e a grande diferença é o que você vai fazer quando você errar. E aí, o que você vai fazer quando você errar? Abra mão dos resultados e das ações perfeitas. Mire no resultado mais leve possível agora. Onde você está, como você está se sentindo, com o que você já tem. A sua versão de vida leve não é o fim, é um meio e precisa recomeçar a cada dia, a cada instante e vai melhorando compassivamente, deliberadamente, intencionalmente, tudo no gerúndio. Bora pro treino, pra prática? Faça os básicos bem feitos, o 80-20 dos básicos e na vida. Identifique, fique atenta a esses 20% que trazem mais resultados e trabalhe neles primeiro, de forma intencional e deliberada. Escreva no seu Commonplace Book o que desse assunto tocou, reverbera em você. Preencha e leia a sua Roda Mais Leve 360, o que ela te diz dessa área de hoje. E o hábito angular, como foi essa semana? Mantenha o olho no radar da Vida Mais Leve 360 nessa área de sono e ciclo circadiano de qualidade. A atração da roda traseira foram as ações que você fez. Como foram as ações essa semana? E levando tudo isso em consideração, quais são as ações para a próxima semana que vem? A próxima semana, essas ações são o guidão, são a direção dessa sua próxima semana. É só essa próxima semana. Observe, fique atenta. Esses crimes na rotina diurna e noturna precisam realmente valer a pena. E se você resolver cometer esses crimes, você precisa fazer compensações saudáveis, ter clareza do que você está ganhando e fazer compensações saudáveis. E aí, quem quer mais uma camada, mais um passo com a maior leveza possível, quem é que quer? Então, faça ser mais leve e o melhor possível agora. E bem, inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima!